Osamu Dezaki estreou na indústria de animação em 1963. Até sua morte em 2011, naturalmente participou de diversas obras, além das suas que se tornaram clássicos. No início desse ano, eu fiz um vídeo cobrindo os principais animes do diretor, mais o seu último que foi Genji Monogatari, mas ainda faltou cobrir outras séries e especialmente os filmes produzidos pelo diretor, porque fora dos holofotes ele ainda dirigiu muita coisa interessante. Infelizmente, eu não consegui achar 3 animes completos com legenda: Jungle Kurobi, um anime de comédia protagonizado por um elefante; Hazedon, um anime de comédia com um peixe de protagonista; e Big X, a primeira série que contou com algum tipo de participação na direção do Dezaki, mesmo que não como único diretor. Só alguns episódios são possíveis de serem encontrados na internet, até a lista de títulos dos episódios é incompleta. De resto, encontrei e assisti todos e vou comentar um por um, falando sobre suas particularidades por trás da produção e o papel de Osamu Dezaki neles. O primeiro anime desse vídeo foi uma surpresa pra mim. Poucas pessoas sabem que existiu um filme de Clannad, porque o anime já é uma adaptação muito amada por todo mundo. Existem outros fatores para isso ter ocorrido. Primeiro, o filme foi lançado um mês antes da primeira temporada do anime estrear, pois fazia parte de uma trilogia, entre aspas, de adaptações de obras da Kei pela Toei, vindo após a primeira série de Canon e um filme de Air. Segundo, a maioria dos fãs odiou, por ser muito distante da visual novel original e do próprio anime, que veio imediatamente após o filme, então ficou difícil não comparar ambos. É quase um consenso na comunidade de fãs de Clannad ignorar a existência dessa versão, que sacrifica muitas das qualidades do original para tentar comprimir mais ou menos 40 horas ou até mais de uma visual novel em apenas 1h30 de longa. Porém, mesmo nesse contexto, o filme de Clannad, lançado em setembro de 2007, é importante na carreira de Dezaki, pois foi o seu último dirigido, contando com basicamente todos os trejeitos que acompanhamos em seus animes anteriores. Para alguém como eu, que tenho bias por ser um dos meus artistas favoritos, a visão sobre essa adaptação de Clannad é oposta à de um fã. Eu fiquei animado em ver as divisões que ele fez muito em Versailles Nobara, as postcard memories que aparecem na maioria das suas direções, a maturidade maior que ele dá para o visual dos personagens como um todo. Tá tudo dele ali, em um de seus últimos momentos de trabalho, então foi uma experiência especial. Enfim, falando sobre o conteúdo, a premissa é a mesma, é um anime de drama e romance escolar focado no Tomoya, um mano do terceiro ano sem muitos amigos porque ele fica meio isolado e não leva nada muito a sério, e na Nagisa, uma garota também sozinha por não ter mais ninguém que ela conheça na escola. Além desses dois, a série e a visual novel possuem outros personagens importantes por seus próprios temas externos a esse romance, tanto que o original tem várias rotas para serem seguidas focando em cada um. Clannad, além de ser esse romance, é uma história sobre questões escolares e familiares, com uma pitada de moe, slice of life e um pouco de sobrenatural. Dado esse contexto, muita coisa que eu acabei de falar não existe no filme. Ele adapta o conteúdo da primeira temporada e do After Story, do início ao fim, mas devido ao pouco tempo para desenvolver qualquer coisa, o Dezaki optou por ignorar o restante do elenco e focar totalmente no romance entre Tomoya e Nagisa, sacrificando outras características e se dedicando ao amor entre os dois e o drama no meio disso. Além disso, há uma mudança também nesses personagens, pois a Nagisa deixa de ser uma garota mais retraída, como é originalmente, e se torna mais proativa com Tomoya, junto com a perda de seu traço moe. O filme tenta ser mais sério do que o anime, que ainda tem um negócio de garotas fofas fazendo coisas fofas. Essas alterações resultaram no ódio dos fãs por essa versão. O moe e a relação do elenco completo faziam parte essencial da história original, tanto que a primeira temporada, apesar de focar muito no casal, foca quase igualmente no resto, só o After Story que realmente desvia um pouco disso. Contanto, eu tenho uma perspectiva diferente sobre essa situação. Já cansei de falar nesse canal, inclusive no vídeo de Fullmetal, sobre a minha visão do que devem ser adaptações, do que é uma boa adaptação e do que não é. Resumindo, o que importa é manter a essência, independentemente do quanto o resto mude. Não precisa ser 100% fiel, e eu acho frescura pensar assim. Mudanças são bem-vindas se fazem sentido e agregam. Osamu Dezaki teve que lidar com um curtíssimo tempo. Era inviável dar foco para todos os personagens se o grande clímax da história ainda era o casal, justamente na última temporada. A partir dessa ideia, eu vejo esse filme de Clannad como uma obra à parte. O diretor, como em todos os seus outros trabalhos, transformou aquele material em algo seu, em uma perspectiva autoral sobre o conteúdo. Isso se demonstra muito também no tom mais sério e maduro que ele deu para os personagens e suas personalidades. Como eu não gosto de moe, tirar isso e só deixar o que Clannad tinha de bom em drama e romance não me fez falta, especialmente em um filme de 1h30. Se fosse uma série, essas interações mais bobas e descontraídas poderiam ser um defeito para a experiência caso estivesse em falta,
mas como o longa tem um único foco, funciona nesse pouco tempo de tela. Apesar de eu ter agido como advogado do diabo agora, eu ainda não gosto muito desse filme. Primeiro, porque eu simplesmente não me importo com Clannad. Tem seus bons momentos mesmo, mas nunca me marcou direito. São poucos os animes de drama que me marcaram. Segundo, porque é rushado. O Dezaki se esforçou muito em podar o que ele precisava mostrar, mas ainda assim, o desenvolvimento do casal é prejudicado pela falta do dia a dia mostrado na série e na visual novel. O After Story, o auge do anime, funciona muito por conta de acompanhar longos episódios de rotina dos dois se aproximando pouco a pouco, pela espera necessária para chegar até ele, algo que o filme não tem porque junta tudo. Como foi produzido pela Toei e lançado um mês antes da série, eu não sei se o diretor teve total liberdade para fazer o que queria. Se o longa tivesse ao menos mais 1 hora, talvez daria muito mais certo. Fora esse problema, outro agravante é a animação, que consegue ser pior do que a da série, mesmo sendo um longa-metragem. Não sei se faltou investimento, se foi feita na pressa, mas o Dezaki teve que dar a vida para transformar em uma obra visualmente atrativa, por isso usou todos os seus trejeitos anteriores, a repetição de frames, as postcard memories, a iluminação natural. Se não fosse ele dirigindo, seria uma experiência intragável. Em síntese, eu valorizo o filme de Clannad como uma perspectiva autoral de Osamu Dezaki sobre o original. Inclusive, alguns clímax dramáticos do filme são muito impactantes. Não dá pra dizer que não adiciona na experiência com a franquia. No entanto, não significa que seja exatamente bom, é só decente, pelo menos para alguém que não é o maior fã de Clannad. Além disso, é um marco na carreira do diretor por ser a adaptação da principal, ou ao menos uma das principais, obras da Kei, um dos estúdios de visual novel mais importantes da história pelo seu impacto na criação dos Crying Games, jogos que misturam romance, comédia e tragédia para impacto emocional, e por ter elevado o nível de uma mídia que antes era só uma derivação de jogos adultos. Como eu falei antes, a Kei teve 3 adaptações de suas obras feitas pela Toei, e 2 delas foram dirigidas por Osamu Dezaki, Clannad e Air. Sinceramente, eu não sou muito fã de Clannad, mas de Air eu sou menos ainda. Inclusive, eu acho a série original muito feia e pouco atrativa, apesar da premissa interessante. Pra quem não conhece, Air é sobre Yukito e Mizuzu, as encarnações de um romance de séculos atrás, entre uma princesa presa em um castelo e um soldado que tentou a salvar, mas não conseguiu pois estava selada no céu amaldiçoada a sofrer para toda a eternidade. A série original possui apenas um core e o filme foi lançado um mês após ela estrear. Possui naturalmente semelhanças com Clannad, mas tem um foco maior ainda no sobrenatural, em destino e no amor maternal, além do romance. Eu acho que esse filme acerta mais do que o de Clannad, porque ao invés de ser um resumão sobre outra ótica, é uma versão completamente distinta da original, como se fosse um what if feito pelo Dezaki. As diferenças são parecidas com as de Clannad. Por exemplo, aqui o restante do elenco também é resumido a meros coadjuvantes no entorno do casal e da mãe de Mizuzu, Haruko. Também perdeu muito da sua característica moe, em especial no visual. O filme tenta ser mais maduro em todos os aspectos, e, principalmente, fez alterações nos personagens principais e em suas dinâmicas. Yukito demora mais para conhecer Mizuzu, a conhecendo apenas uma semana antes de um festival importante na história, e possui um foco psicológico maior. O diretor se aprofunda mais nos seus sentimentos em relação a Mizuzu, seus medos em iniciar relacionamentos com pessoas, seu distanciamento social, isso por conta do espaço deixado pela retirada dos outros personagens. No anime existe uma divisão de foco que acaba até desviando um pouco a relação do Yukito e Mizuzu, que o filme não tem. A Mizuzu também mudou. No longa, ela é muito mais animada e proativa do que na série, compartilhando seus sentimentos com Yukito, o ajudando a se aproximarem mais. E a Haruko é outra que quase se tornou outra personagem. Originalmente no filme, ela é a tia de Mizuzu que se torna sua mãe adotiva após a morte dos pais, mas a grande diferença é que no anime não é desenvolvido um laço tão forte entre as duas, é uma relação mais fria e isso desencadeia depois, em um dos momentos finais da história, de aproximação verdadeira das duas, resgatando nos últimos momentos o amor maternal para Mizuzu. No filme, desde sempre, a Mizuzu foi muito amada. Haruko foi presente e a deu um carinho forte o suficiente para ter acabado com as inseguranças que a personagem possuía no original. Essas disparidades são interessantes, pois permitem que a obra foque mais no lado trágico da situação de Mizuzu e de seus paralelos com o passado, e eu acho a maior maturidade dada essencial para permitir que isso aconteça. As interações entre os 3 personagens através do diálogo são muito sinceras e decididas. Essa nova ótica fez com que o Dezaki pudesse focar totalmente no que ele achava mais importante na obra original. Por exemplo, outra distância entre as versões são as retratações do casal original. No filme, o diretor tenta passar o ar místico junto a um ar histórico antigo, muitas vezes misturando cenas de flashback normais com a arte dos personagens, como se fizessem parte de um culto japonês antigo. Então, do mesmo jeito que o filme de Clannad, esse precisa ser considerado uma experiência à parte do material original, o que a torna mais interessante. Contudo,
Infelizmente, mesmo com tantas decisões que eu acho acertadas, ainda é uma das experiências mais fracas que eu tive com o diretor. Fez sentido ter podado o conteúdo original e feito as alterações para conduzir o drama da sua forma, mas a obra perdeu uma das partes mais interessantes do anime e principalmente da visual novel. Originalmente, próximo da reta final do enredo, o Yukito se torna um personagem menos ativo, se torna basicamente um observador por conta do sobrenatural. O motivo para isso é que após desenvolver a sua relação dificultosa com a Mizuzu, o original focou absolutamente na relação maternal de Mizuzu com Haruko, que não possuíam a mesma proximidade do filme. É um momento chave que recupera para a personagem o amor maternal que ela nunca teve, pois pouco lembrava de momentos com sua mãe biológica, um momento desencadeado pelo quão próximo estava o momento de sua morte, que levou Haruko a se abrir completamente para sua filha. Como no longa a relação era estável, se perde isso, o foco é quase todo no romance do casal, sendo que era muito mais interessante a existência desses dois amores diferentes na vida de Mizuzu. Outra problemática é que, novamente, a animação é limitadíssima. Parece que a Toei realmente não estava se importando muito com as adaptações, mas esse caso é pior do que Clannad, pois nem o Dezaki conseguiu salvar. Em certos momentos aparentava até um descaso com a direção, tinha uns zooms repentinos nos personagens, um brilho excessivo em tudo, suas técnicas comuns não se encaixavam tanto. Não sei como foi a produção por trás, se teve algum problema, mas é abaixo de tudo que eu me acostumei a ver do diretor. A única coisa que eu posso destacar da sua direção no filme é um elemento que eu não lembro se já vi em outro anime dele ou se foi de fato novo: o uso de câmera olho de peixe. O filme de Air tem muitos momentos com câmera olho de peixe, muitas vezes em transições de cena. Se ele usou em outro momento foi tão pouco que é difícil lembrar. Air é uma experiência que é, na teoria, mais coerente e cativante do que a do filme de Clannad, mas que na prática não tanto simplesmente por incapacidade do próprio longa sustentar o que quer, ou simplesmente por decisões inferiores às originais. Nem posso dizer se a minha opinião é tão diferente dos fãs de Air, porque eu nunca conheci um fã de Air. O anime normal já é ruim, e o filme é medíocre. Se você fica impressionado com o tamanho de One Piece e Conan, saiba que existe outro mangá extremamente popular maior do que ambos e que está em lançamento desde 1969, Gogo 13. É o terceiro mangá mais vendido da história e conta com mais de 180 volumes, continua mesmo após a morte do próprio autor. Mais uma vez, Osamu Dezaki foi encarregado de adaptar um dos mangás mais importantes da indústria para a animação, e fez isso em duas ocasiões. A primeira foi em 83, num longa que adapta um dos diversos momentos que a história original possui. Gogo 13 tem como protagonista o Duke, um assassino que cumpre qualquer contrato que ofereça um bom dinheiro, de maneira rígida, eficiente e sem deixar rastros, sendo um homem misterioso. Nessa primeira adaptação, o Duke, após matar o filho de um empresário influente, começa a ser perseguido pela CIA e pelo exército americano, contratados por Dawson, o pai da vítima que quer vingança. A primeira característica que se destaca em Gogo 13 é o seu estilo hard-boiled, um estilo de masculinidade ultramasculina, o auge do ideal de homem. É isso que o Duke quer representar, um homem que cumpre o que deve cumprir, sem demonstrar sentimentos em nenhuma hipótese. Até esteticamente, o protagonista possui a aparência que você imaginaria de um homem assim. Duke é o personagem principal ideal para as histórias de ação típicas dos anos 80 e 90, de um personagem que sozinho enfrenta vários inimigos, geralmente envolvendo o governo, sem em nenhum momento pestanejar ou se dar por vencido. Histórias sobre máquinas de matar que nas horas livres também transam, porque normalmente nessas obras as mulheres só apareciam para servir como par romântico do protagonista ou para o sexo casual deles. Em Gogo 13 também é assim. A associação imediata que eu fiz da obra foi com 0007. Podendo ser os filmes da época ou até mesmo os mais recentes. O James Bond se encaixa no estilo que o Duke segue. Eu gosto desse padrão que os filmes de ação seguiam, especialmente os noir. Eram divertidos e ainda chamativos esteticamente. É inteligente a forma como o Dezaki conduz o Duke ao longo desse filme, pois é feito com pouquíssimos diálogos, como sempre nessas histórias, mas os sentimentos que ele não pode mostrar se apresentam visualmente nas cenas. Por exemplo, o início não tem nada a ver com o plot principal de perseguição e vingança, é simplesmente uma sequência sem diálogos do Duke cumprindo um de seus trabalhos de assassinato, rigidamente, metodicamente e sem remorso. Sem palavras, o Dezaki em poucos minutos apresenta tudo o que você precisa saber sobre quem vai acompanhar na próxima hora inteira, e de um jeito que impacta, porque junto a isso há a presença de um visual espetacular. Sem exagero, esse primeiro filme de Gogo 13 é um dos mais lindos que eu já vi, ao menos dentro da animação japonesa. É um primor técnico com aquele traço muito característico dos animes da década de 80 e 90 que as pessoas tanto olham com nostalgia e valor. Para quem gosta de um visual mais forte, feito à mão, com maturidade, é perfeito. Inclusive, o Akio Sugino, parceiro de longa data do diretor, também participou da direção de animação do filme, o que explica o filme lidar tão bem com uma visão realista e pé no chão da história.
Todavia, o que mais se destaca na direção de Dezaki nesse filme não é nenhuma de suas técnicas já mencionadas nesse vídeo no anterior, e sim o uso de CGI. Essa adaptação é de 83 e o diretor já estava experimentando o uso de computação gráfica na animação 2D, algo que eu nem sei se já havia sido feito antes. Tanto que só 2 anos depois foi sair o primeiro Toy Story, que é considerado um dos primeiros filmes inteiramente feitos em CGI. Era uma técnica muito mais nova na época. Esse recurso é usado principalmente na cena de um helicóptero voando em direção ao Duke e se chocando com o prédio. Então temos o modelo do helicóptero e dos prédios ao redor. Obviamente, pela época que foi feito, é bem limitado tecnicamente. Tem pouco acabamento e destoa bastante do padrão visual que o filme segue, mas ainda existe uma beleza nisso por ter sido feito nos primórdios dessa tecnologia e ter sido usado de maneira tão corajosa e criativa. É mais um exemplo do quão inovador era o Dezaki em suas obras. Não importa se ficasse inteiramente bom ou não, ele sempre se arriscava. Continuando nos aspectos visuais, mas também já mudando para outro ponto, se destaca a escolha que o diretor fez para retratar a violência da trama. Eu discorri sobre isso no outro vídeo sobre ele, quando falei de Space Cobra, e se repete aqui. O Dezaki não gosta de simplesmente mostrar o sangue e a visceralidade das mortes, ele dá algo único até mesmo para esses momentos. Em Gogol 13, quando alguém leva um tiro na cabeça, o sangue é substituído por cores diferentes e luminosas que invadem as cores restantes da tela e um choque luminoso que te impacta. A ideia é tratar cada uma dessas partes como um choque, uma explosão, sem sair da paleta de cores normal do filme. Junto a isso, o diretor corajosamente faz algo que poucos autores, no geral, conseguem fazer, que é retratar uma cena de abuso sexual em sua obra sem ser desrespeitoso ou feticioso, e manter a gravidade e a agonia que ela passa. Eu mencionei vagamente antes. Em Gogol 13, as mulheres normalmente só aparecem para algum homem transar com elas, são basicamente objetos. Nesse caso, é uma situação de abuso por um dos vilões, e o Dezaki escolhe mostrar isolando os dois em um espaço preto, mas em nenhum momento mostrando as partes íntimas, as curvas dos corpos ou qualquer coisa que pudesse sexualizar a situação. Ele decide focar nas expressões vazias do personagem ao passar por aquilo, nas expressões sádicas de quem está fazendo, mostrar que a mulher estava sendo usada como objeto. É duríssimo de assistir como qualquer cena desse tipo, mas é muito bem dirigida porque ele é um gênio em retratar violência em animações. As coisas mudam um pouco na sequência desse filme, lançada 15 anos depois. Gogol 13 Queen Bee contou com a participação do Sugino, agora no Character Design, com a produção da Tezuka Productions. O primeiro filme foi feito pela Tokyo Movie Shinsha. Infelizmente eu notava a decadência de qualidade visual, provavelmente pela mudança de estúdio. A Tezuka Productions raramente conseguiu entregar tanta qualidade na animação, então foi uma adaptação mais pobre nesse sentido. A sequência é sobre a missão do Duke de assassinar a Queen Bee, líder do Exército de Liberação Sul-Americana, antes que ela mate um candidato à presidência. O que eu posso destacar dessa história é que, diferente das outras personagens femininas, a Queen Bee é mais independente, se porta mais como uma personagem com suas próprias convicções. Para a franquia foi importante, mas fora isso, até a trama é mais fraca que a anterior. Por conta do menor tempo, nenhuma hora de filme tem, e até pelos conflitos, o primeiro longa possui um vilão bem mais curioso, um pai que ficou cego pela vingança e por imprudência causada por sentimentos aflorados, que contrasta adequadamente ao próprio Gogol 13, um assassino sem sentimentos. Queen Bee não tem isso, o visual piorou, o roteiro é menos ambicioso, então nem tenho muito o que comentar. Apesar dessa presepada no filme de 98, eu recomendo fortemente que assistam as duas adaptações de Gogol 13 feitas por Osamu Dezaki. São uma experiência ótima para quem gosta de ação dos anos 80 com o primor visual, e para quem quer ver as inovações trazidas pelo diretor. Kasei Yakyoko é um OVA de 4 episódios que adapta parte de um mangá de 9 volumes, terminando incompleto. Além de contar com a participação do Dezaki na direção e no storyboard, Akio Sugino participou no character design e Shichiro Kobayashi na direção de arte, completando um dos trios mais emblemáticos da indústria. Inclusive, foi produzido pelo Magic Bus, um estúdio que nos últimos anos praticamente só fez hit com a Zentai. Então o nível de qualidade na produção já dá pra imaginar como é. A história se passa em Tóquio, no período Taisho, ou seja, um período que mistura uma crescente urbanização e ocidentalização do Japão após o fim da época dos samurais, demonstrando junto a isso uma crescente nas divergências de classes sociais e de máfias que começaram a se reproduzir. Nesse contexto, o anime tem foco em 4 personagens. Akiko, uma mulher de família rica que foge de casamentos arranjados, mas acaba se apaixonando inesperadamente pelo Taka, um yakuza despretensioso com a vida. Sara, a criada favorita de Akiko, que tem um forte senso de liberdade, e Sayonji, um humano que não se decide se quer ficar com uma ou com outra. Existe uma tentativa de fazer um triângulo amoroso, mas é muito confuso. Antes de entrar nesses pormenores, é válido mencionar a semelhança que esse anime possui com Onisama E. Logo de cara, a Akiko lembra muito uma versão adulta da Mariko. São idênticas e, além da aparência, ela e a Sara são duas personagens que carregam temas parecidos com os do anime.
A Akiko nasceu numa família rica e tem pouco contato com o mundo além dessa bolha, o que fez ela se tornar mimada e egoísta, mesmo com a Sarah que ela tanto gostava, fazendo tudo o que é possível para conseguir o que ela quer e apenas isso. Já a Sarah foi uma garota que passou por dificuldades nascendo em uma família pobre. Ao entrar em contato com esse mundo rico, com o tempo ela surta e se afasta de Akiko e de sua família por temer se contaminar com esse lado, buscando também ser livre. E é interessante como o OVA mostra a imprudência da mesma, ao se envolver com as pessoas erradas e acabar num lance de prostituição, tendo que ser salva pelo Taka, após a própria ter recusado sua ajuda antes. É um sinal de imaturidade que ela e Akiko têm de diferentes maneiras, no seu caso por um idealismo de liberdade, cego para os problemas atuais de sua época, e no caso de Akiko por egoísmo. Existe uma disputa de classes sociais evidentes entre as duas personagens. Na verdade, o anime todo é sobre choques de mundos diferentes, junto ao mundo mafioso por parte do Taka, que possui suas responsabilidades como futuro líder da Yakuza em conflito com seus próprios interesses românticos. Além dos temas, o núcleo de desenvolvimento da Akiko, em especial, me lembra Onisama E. Ela fala sobre querer se tornar mulher. Em Kaseyaki-oko, o se tornar mulher é entrar na vida adulta. Para Akiko, é ter sua primeira relação sexual com alguém que ama de verdade. Me lembra Onisama E, pois o mesmo é muito sobre amadurecimento de garotas se tornando mulheres adultas, e contato com diferentes tipos de amor. E a última semelhança que merece ser citada é no tom do anime, que é muito novelesco, consegue ser até mais do que Onisama E. Pro segundo anime, eu considero isso uma qualidade. O melodrama da obra da Ikeda funciona muito bem como estética, mas no primeiro, no Kaseyaki-oko, eu acho que passou do ponto, porque não era apenas a estética, o conteúdo era muito novelesco, como eu vou falar sobre a seguir. A primeira relação amorosa, ou tentativa dela, é entre Akiko e Taka, com Akiko tentando fazer com que ele se apaixone por ela, após a moça ter despertado um amor fortíssimo simplesmente por ter visto o rapaz batendo em um monte de gente na rua. É um amor forte ao ponto dele ser inverossímil. Esse amor persegue ela pelo anime inteiro de uma forma nada saudável, sendo que eles mal trocaram conversas entre si. Existe um momento chave no início em que ela paga para se relacionar com ele, mas se arrepende ao perceber que o sexo não era com amor, o que ela queria, era movido apenas por um motivo material e nada além disso. Mas ao invés de seguir em frente e superar, a obsessão por ele se torna maior ainda. Tudo que os personagens sentem na história é extremo. A Sarah é outro exemplo disso. Como eu falei, a personagem sai da casa de Akiko, se envolve na prostituição e é salva por Taka, porque ele também se apaixona após ser salva e descobre que ele também vive de um bairro pobre. Ao perceber que se apaixonou por ele, também se torna uma obsessão. Não pode viver sem o Taka e o mundo da personagem começa a girar em torno disso, e nesse momento se instala o triângulo amoroso. Primeiro a Akiko se apaixona pelo Taka, e nesse meio tempo acaba jogando a Sarah no Sayonji, para fingir ser ela enquanto a própria ia de encontro com Taka. Sarah faz de tudo para manter Sayonji, mas ele se recusa. A Akiko se decepciona com Taka, mas continua obcecada por ele, desiste de o namorar e decide se casar com Sayonji, que ela não ama de verdade, e o mesmo vale para ele. Ela casa e continua obcecada por Taka, que se apaixona de verdade por Sarah e acabam namorando, decidindo largar tudo para ficarem juntos. E ao mesmo tempo que isso ocorre, a Akiko tem sua primeira relação sexual com Sayonji, que não a ama também, por acreditar que Taka estava morto, porque Sayonji omitiu a informação de o ter encontrado e só a conta após o sexo, sendo que ele não a amava, e após isso ela se irrita e volta para sua obsessão por Taka. Esse enredo fica andando em círculos, é muito agoniante. Eu respeito o que o Dezaki fez em suas outras adaptações de romance, mas isso aqui nem ele conseguiu salvar. É difícil levar essas relações a sério quando tudo é extremo e dramático de um jeito que não é justificado o suficiente. No meio de todo esse caos, ocorre o terremoto encanto de 11 de setembro, que realmente aconteceu na vida real, que leva Taka a ser presumidamente dado como morto pela maioria das pessoas e se separar de Sarah. O anime termina com Akiko indo até Xangai após descobrir que ele estava provavelmente lá, e Sayori encontrando Sarah novamente, que dá a entender que vai viver com ele até reencontrar o Taka. E termina aí. Se já não fosse confuso o suficiente, o OVA não adapta todo o mangá e eu não consegui achar em nenhum lugar da internet, então não tem como saber o que aconteceu. Uma hora as personagens querem uma coisa e na outra mudam de água para o vinho. No início eu destaquei a Steph desse anime porque ela é perfeita, e apesar de não ser um dos meus animes favoritos do Dezaki, em direção, e especialmente no visual, eu acho que ele acerta muito na melancolia que dá para esses 4 episódios. É de certa forma até desconfortável, porque o cenário e período que se passa é conflituoso e perigoso, em meio a um país passando por transição. As personagens, além de se envolverem no acidente, se envolvem com a máfia. Boa parte das cenas são escuras e incômodas. Eu gosto dessa característica em específico. Kaseyaki-oko não se tornou um dos meus animes favoritos do diretor, que nem outros desse vídeo fica mais entre medíocre e decente do que qualquer coisa. É difícil ter tanta opinião sobre por que não teve conclusão. Quem sabe com uma conclusão ficaria mais claro, não sei.
Na vasta biblioteca de animes feitos por Osamu Dezaki, não poderia faltar uma biografia histórica. The Life of Confucius é um anime que conta a história de Confúcio, um pensador chinês nascido no estado de Lu em 551 a.C., que viveu como um educador e político de Lu e outros lugares por qual passava, ensinando seus discípulos. As informações sobre essa obra são muito vagas. Eu tentei achar algum contexto por trás da produção, se o Dezaki de fato teve tanta liberdade para adaptar o que queria, mas não consegui achar nenhum estúdio que produziu. São pouquíssimas informações sobre a Steph. Fiquei curioso com isso, pois de todos os animes do Dezaki que eu tinha assistido até o momento, esse é o que menos parecia do diretor. Foi lançado em 1996, mas conta com uma pequena quantidade de suas características clássicas de direção. As postcard memories aparecem como sempre, mas com menos impacto do que normalmente possuem. As ilustrações são menos detalhadas, e de vez em nunca rola alguma divisão de cena ou repetição de frames no filme. De resto, especialmente na parte visual dos personagens e dos cenários, não parece um anime do diretor, é muito vazio. O foco do longa é ser uma biografia e é apenas isso que é. Não tem criatividade em nenhuma cena, é a história sendo contada literalmente como se fosse para um trabalho escolar. Pelo menos, dá para dizer que a história por si só é interessante. A figura do Confúcio é essencial para a história da China. O pensador viveu durante o período das primaveras e outonos. Esse nome inclusive foi originado dos Anais das Primaveras e Outonos, uma das crônicas chinesas mais antigas escritas justamente por Confúcio, que faz parte de seus 5 clássicos junto ao livro das mutações, clássico da história, clássico da poesia e clássico dos ritos. Esse período foi marcado pela descentralização e consequentemente na maior liberdade, especialmente de pensamento, e de uma crescente alfabetização das pessoas em meio a diversas batalhas para anexar territórios. A existência desse indivíduo é permeada por incertezas dos historiadores, com imprecisão se de fato os textos foram redigidos por ele. A principal fonte para conhecer sobre Confúcio são os Analectos de Confúcio, uma compilação de ensinamento do mestre e de seus discípulos sobre o confucionismo, sendo o único registro confiável sobre sua história. Confúcio tinha suas próprias ideias em contramão com sua época, se apegando a valores antigos perdidos pelos homens ao redor e por um maior realismo na busca pelo Tao, a ordem natural do universo. Ao longo de sua vida, possuiu uma escola com os princípios Ren, humanidade, Li, cortesia ritual, Zi, sabedoria moral, Xin, integridade, Xing, fidelidade e Yi, justiça. Confúcio os colocava como princípios por serem valores que ele via como perdidos na sociedade que vivia. Como disse antes, além de ser um educador, o filósofo era político. Aos 51 anos de idade, ganhou um posto oficial no estado de Lu, chegando a ascender até primeiro-ministro do estado, mas decidiu abandonar seu cargo após mais ou menos 4 anos, porque os conceitos daqueles que o cercavam não eram compatíveis com os seus. Nesse cenário, Confúcio saiu para viajar o mundo enquanto conseguia discípulos por onde passava, graças ao seu caráter e altruísmo com o povo, diferente da maioria dos políticos desse momento histórico. Confúcio é uma personalidade indispensável para a história chinesa. O confucionismo é uma filosofia estudada mesmo mais de 2000 anos após sua vida. Eu achei interessantíssimo ver um anime sobre ele. Eu gosto de ver e ler histórias sobre figuras específicas que muitas vezes não possuem tanta mídia aqui no ocidente, mas infelizmente a animação é muito normal, é didática demais, como se fosse realmente uma aula sobre o pensador e nada além disso. É um desperdício ter escalado o Dezaki para diretor, sendo que fora um ou outro detalhe que deve ter sido adaptado, já que a história do personagem é vaga, não teve tanta liberdade para a transmissão do roteiro. Isso se evidencia na maneira rasa como tudo acaba sendo trabalhado. As ideias, filosofias, ações de Confúcio são realmente passadas na adaptação, mas é muito pouco tempo para se aprofundar em qualquer coisa. Seria mais coerente ser uma série contando sua história. Sei lá. É uma boa introdução à figura histórica, mas nada além disso. Osamu Dezaki trabalhou na adaptação de histórias feitas por autores incríveis como Osamu Tezuka, Yoko Ikeda e outros novelistas ocidentais. E mais um grande nome para essa lista é Rumiko Takahashi. Ela é uma das autoras mais famosas e importantes da indústria de mangás, conhecida por ter feito Rama, Inuyasha, Urusei Yatsura e Meizou Ikkoku. Suas obras normalmente compartilham semelhanças em estrutura e gêneros. Todas essas que eu citei possuem romance de comédia, e uma dinâmica de 2 personagens principais que formam um casal que guia a história. One Punch no Fukuin segue o mesmo estilo, mas dessa vez com um cenário esportivo. É sobre Hatanaka Kosako, um boxeador que tem um soco muito forte, mas é prejudicado por sua alimentação merda sempre antes das lutas, levando-o a perder várias lutas por vomitar no ringue. Angela, uma freira em treinamento, aparece para o ajudar a entrar no caminho certo e se manter em forma para suas lutas. Outra característica compartilhada desse mangá com os outros
É a motivação esquisita que une os personagens. O Kozako é um boxeador que passa por uma situação muito específica e é retratado com teor cômico na obra. Do mesmo jeito que Rama, com o Rama trocando de gênero graças a uma maldição, Urusei Yatsura com a Lun sendo literalmente uma alien garota fofa que persegue o protagonista. Esse é o grande forte da história, que é apenas rapidamente mostrado na adaptação, pois é um OVA de 50 minutos que não adapta todos os 37 capítulos originais. Apesar disso, eu acho que é uma adaptação suficiente. A gente é apresentado direitinho os personagens que os une, ao lado cômico com que as lutas são levadas. Tem um momento de superação do protagonista no final. O Dezaki, mesmo sem adaptar tudo, entrega uma experiência divertida e com seus traços próprios. É uma história de comédia, mas as lutas em especial, o diretor traz um ar mais sério e marcante que nem foi em Ashito no Joy. Até mesmo fisicamente, os personagens se apresentam e se comportam de maneira parecida, junto com as postcard memories que marcam a força dos ataques entre os lutadores. Longe de ser visualmente incrível como o Joy foi, mas é honesto. O problema é que em certos momentos o diretor parece querer colocar muito das suas ideias acima do que a adaptação se propõe a ser, que é comédia. Tudo isso que eu falei de seu traço é bonito de se ver no anime, mas não combina tanto com ele. Aliás, além do Dezaki, outro de seu companheiro em outros trabalhos o acompanhou nessa obra, o Shiro Kobayashi. Porém, a direção de arte desse OVA não se destacou muito. É até estranho porque o Kobayashi tem um estilo muito único para passar despercebido. Não sei se acabou se limitando a entregar apenas o que queriam, talvez fosse isso. Por parte do humor, eu não cheguei a dar risada, mas uma gag engraçadinha que o anime tem é do Kosako treinando casualmente em duas situações sem querer socar o rosto do mesmo cara aleatório na rua, que foge e no final a gente descobre que era o mesmo lutador que ele enfrenta na conclusão do OVA, mostrando o humano traumatizado por ter sido nocauteado pelo mesmo soco 3 vezes. A comédia da Rumiko normalmente não é aquela pra rir muito, com exceção de Rama, que eu acho hilário. É mais pra trazer uma sensação de conforto e leveza no que ela está fazendo. Nesse caso, traz o conforto pro romance entre os dois protagonistas, porque se você parar pra pensar, a situação do Kosako é uma merda. Ele tem um vício que o impede de ser bom em sua profissão e limita sua evolução, até aparecer Angela e dar esperança para ele. A comédia deixa a situação mais tranquila. No fim, o Kosako não consegue lidar tão bem com sua paixão por Angela, que é muito mais ativa do que ele, mas também não pode viver um romance por sua posição. Então, mesmo que seja um anime de romance, eles não ficam exatamente juntos. É mais uma relação de ajuda entre duas pessoas que realmente se gostam, mas possuem personalidades bem distintas. É mais pelo contraste que gera a comédia. One Pound no Fokuin é a história que eu menos gostei da Rumiko Takahashi até o momento, e o OVA não é exatamente incrível nem nada do tipo, mas não significa que não seja legal. Tem seus momentos divertidos, apesar de que a escolha do Dezaki para dirigir talvez não tenha sido a ideal. É uma pegada bem distante da que ele tem em suas adaptações. Inclusive, tenho duas curiosidades sobre essa obra. A primeira é que o diretor, por um motivo que eu não sei, a dirigiu com o pseudônimo de Kurasaki. Além desse, o Dezaki usou outros em sua carreira, como Kan Matsudo, Toriyabuki e Kuyo Sai. A segunda é que existe outra adaptação do mangá em uma minissérie live action de 2008. Essa eu imagino que tenha ido até a conclusão do enredo. Esse é o pior anime do Dezaki. O único que eu consigo vir aqui e falar diretamente que é uma merda. Eu acredito firmemente que o diretor só participou dessa produção porque estava precisando de dinheiro rápido. É a única explicação. É um OVA de apenas 50 minutos que se encaixa naquele gênero de OVAs random com estética padrão dos anos 80 e 90, sem brilho, que são postados no YouTube sem copyright para você pegar e assistir aleatoriamente num dia sem nada para fazer. Tem até dublagem em inglês porque eu acredito que teria tido um VHS dele. Em inglês, Sword for Truth é sobre um samurai foda inabalável que é contratado pelo clã Nakura para resgatar a princesa Mayu dos ninjas Seki. 50 minutos dele lutando com pessoas do mal e com um tigre branco que aparece no início e simplesmente existe sem muita explicação. O início já é cômico porque começa com uma frase do Apocalipse da Bíblia, tentando fingir que esse OVA vai ser sério e profundo. Mas aí a primeira cena, a seguir, já é um dos caras aleatórios lutando com um tigre branco numa animação muito feia e tosca, e depois se corta sem contexto pro protagonista já sendo contratado e fica por isso. Esse tigre branco meio que só existe no enredo sem muito papel. Aí depois uma cena em que o protagonista está lutando com os ninjas, brotam umas ninjas lésbicas para ajudar ele. Tem uma cena de sexo lésbico depois. As coisas só vão acontecer nesse OVA sem nenhum contexto. Nenhum personagem é um personagem de verdade com motivação. Personalidade, nada definido. Aparentemente, esses ninjas Sekis eram os donos do tigre branco, que aparentemente era uma das encarnações de Deus. Aparentemente, a espada de Ryu, que é exigida pelos ninjas, pelo resgate da princesa, é importante, mas a gente não sabe o porquê. Aparentemente, existem outros ninjas ao longo do enredo, mas a gente não sabe quem são. Aparentemente, tem outro assassino de aluguel que nem o protagonista que aparece do nada. Não tem como tirar leite de pedra e falar muito sobre um OVA com mais lacunas do que coisas resolvidas. Sword for Truth, além de ser um desastre em roteiro e personagens, é um desastre de direção. Eu não consigo acreditar que o Dezaki dirigiu isso seriamente,
porque não tem nada que você olhe e associe ao diretor assistindo essa coisa. Não tem as clássicas divisões de cena, o slow motion, a repetição de frames, as harmonias. É um OVA sem nenhuma variação visual, além da chatice normal em que se encontra. Pense no anime da temporada mais genérico possível, com um traço mais comum e com animação mais precária. O anime é equivalente a isso, só que daquela época. O que mais tinha eram ovas de samurais ou aspirantes a isso, com um tom sobrenatural e de suspense em meio a uma atmosfera mais escura. Basicamente tentou subir no hype desse conteúdo, mas sem se esforçar nem um pouco. É triste, porque o resto da staff não é ruim também. O diretor do som é o mesmo de Akagi no Anne, Ideon, Conan, Túmulo dos Vagalumes, Planets. O responsável pela Key Animation também fez as de Jinro, Metropolis, Ghost in the Shell. O único que destoa em experiência do resto é o Yukio Abe, que fez os animes muito genéricos, tirando Neander 7. Eu não sei mais o que eu poderia falar sobre esse anime. Falta conteúdo para eu ter o que falar. Infelizmente, até os melhores diretores erram. Se até o Kurosawa fez filmes ruins, o Dezaki também tem o direito de ter feito animes ruins. Mas nesse caso, nem é como se ele tivesse dirigido mal pra caralho, porque ele dirigiu mal. E é isso. Parece que ele nem se esforçou em dirigir ele mesmo. É bizarro. A esse ponto, eu tenho a impressão que após ter feito tanto sucesso com a adaptação de Ashita no Joy, o Osamu Dezaki era chamado por qualquer um que quisesse fazer um anime de boxe. Burning Blood é mais uma situação dessas. Foi um OVA de 3 episódios que adapta incompletamente um mangá de mais de 200 capítulos e serve como uma introdução para a obra original. É outro dos animes desse vídeo feito pelo Magic Bus, o que mostra que eles não eram tão ruins no século passado. E outro detalhe legal sobre a produção é que além de contar novamente com Akisugino para design de personagens e para a direção da animação, contou com Satoshi Dezaki no planejamento dos episódios. Satoshi Dezaki é seu irmão mais velho, ativo até hoje na indústria, que trabalhou com Osamu Dezaki em Joy e Versailles Nobara, dirigindo alguns episódios e como produtor em Kaze Yakyoko. Burning Blood se passa num cenário escolar. Ryo é o protagonista da história e tem seu grupinho de amigos normal. Ele toca trompete numa banda que se apresenta na escola e também pratica esportes. Por isso desenvolveu um corpo atlético e sempre era quem resolvia o problema dos outros. Certo dia, ele acaba se envolvendo numa briga com uma gangue para salvar um de seus amigos. E dias depois, enquanto estava se apresentando com sua banda, essa gangue voltou a perseguir seu amigo, o espancou e abusou de sua namorada. Isso fez com que Ryo fosse o desafiar e perdesse para o líder. Isso o motiva para deixar de lado sua curta carreira musical para focar em se tornar um boxeador foda e poder derrotar o seu novo rival. Pelo que eu entendi, esses 3 episódios possuem uma história distinta do original, porque no mangá, o início tem o mesmo contexto escolar, mas ele só vem a se tornar um bom boxeador depois de causar um acidente de trânsito e ser preso. O que mais me chama a atenção do OVA é sua semelhança com Joy. O mangá original se assemelharia mais ainda se compararmos essa situação da prisão com a mesa pela qual o Joy passa para evoluir como boxeador também. Já o anime é mais pelo visual. O Akisugino mais uma vez foi brilhante e trouxe maturidade para esses personagens, um realismo que torna as situações mais sérias, mesmo sendo adolescentes. A intenção era justamente demonstrar jovens com vidas normais, entrando no contexto adverso do mundo adulto precocemente. O Ryo teve que deixar de lado seu lado musical para se tornar algo totalmente diferente, até acaba irritando o seu companheiro de banda por conta disso. Essa é uma das partes mais interessantes da premissa do enredo, porque é um grande contraste por ser um trompetista com toda a delicadeza, trata por sentimentos causados pela sinfonia, com o lado bruto e muscular do boxe e de lutas com gangues. Mostra o cenário em que o protagonista foi forçado a amadurecer e desviar para fazer justiça. É um personagem que mesmo em só 2 horas de conteúdo, tem tudo necessário para te comprar. É um personagem legal. No anime pelo menos, os seus amigos não possuem tanto como personagens, e os vilões da gangue também são maus por serem maus, tanto que logo de cara tem a situação de abuso, que eu achei bem precipitada pro início. Mas pelo menos o líder é mais interessante, pois desenvolve um interesse pelo Ryo, por sua força de vontade em ter ido enfrentar todos sozinhos por seus amigos, então cria-se essa rivalidade. Sobre a direção do Dezaki, é uma das melhores entre os animes desse vídeo. Os 3 episódios do OVA são lindos, passam perfeitamente a sensação de assistir um anime bem feito dessa época, esteticamente muito agradável. Naturalmente, sendo um anime de ação, tem as repetições de frames, mas a técnica do diretor é mais presente são as harmonias, mais do que normal até. A super dramatização que o diretor dá para a maioria dos seus animes também combina com o conteúdo dos episódios. Eu não sei se o mangá segue tanto essa pegada, mas pelo menos no OVA condizia com a situação merda que acabaram se metendo. Burning Blood é um dos animes mais sólidos dessa lista. Não chega a ser genial, mas nem se propõe a ser também. É um OVA curto feito para apresentar o mangá com um toque autoral do Dezaki, e esses requisitos ele cumpre. É uma experiência divertida pela ação ser boa e os personagens também. Ultraviolet é a primeira série que eu vou cobrir nesse vídeo e foi o penúltimo anime dirigido por Osamu Dezaki, ainda junto a seu parceiro Akisugino no design de personagens. É um caso diferente do que normalmente se vê. Ao invés de ser um anime sendo adaptado em live action pelo ocidente,
é um live action americano sendo adaptado para anime pela Madhouse, mas com pouquíssimas semelhanças. O filme foca na Violet, uma mulher infectada com hemoglofagia, uma doença fictícia, que vive num mundo distópico onde qualquer pessoa infectada com a doença é sentenciada à morte. Violet, com suas habilidades em artes marciais, se junta a um grupo de outros hemófagos rebeldes e um garoto que possui o sangue que pode gerar a cura para a doença e parte para derrotar o governo desse futuro distópico. Então, é uma história sobre essas pessoas subjugadas pela sociedade tentando achar uma cura para essa doença, que só foi causada por um acidente biotecnológico que tentava criar super soldados para exterminar o terceiro mundo. E deu errado, e como resultado, parte da população da Terra foi transformada nesses hemófagos, mais rápidos, mais inteligentes e com presas de vampiros. Porém, o anime já vai para um lado totalmente diferente. A protagonista é a 044, uma super soldado que luta manipulando geneticamente o vírus que dá a doença da hemofagia e trabalha para o governo, que tem como missão destruir os Phage, um grupo sanguinário de pessoas. A protagonista questiona por que deveria fazer isso e por isso é considerada uma traidora, se tornando agora alvo do governo e dos Phage ao mesmo tempo. As duas histórias desviam, pois enquanto uma é sobre acabar com uma distopia futurista que assola a humanidade, e a protagonista é apenas a herói nesse meio, a outra é sobre uma personagem principal que vive na distopia futurista, mas possui uma história muito mais pessoal, sobre ganhar liberdade. A 044 é uma clone criada para servir como ferramenta de combate dos humanos contra os Phages. Apenas ganha liberdade após ser considerada traidora pelo governo e salvar Luca, o filho de um dos membros do Phage que luta com o 044 em sua missão antes de ser perseguida pelo governo, que acaba sendo salva por ela, desenvolvendo uma relação de amor. Não sei se isso partiu diretamente da mente do Isaac ou dos produtores, já que é a adaptação de uma obra americana que foi feita também para ser lançada nos Estados Unidos, então é incerto quanta liberdade autoral o diretor possuiu, mas é interessante ter esse foco maior na humanidade da personagem, dos personagens como um todo. A 044 passa por um autoconhecimento durante os 2 episódios, até por conta disso, os melhores acabam sendo os últimos, especialmente o 10º que foca totalmente nisso e é em direção o mais rebuscado. Contanto, apesar do rumo ser legal para dar uma nova perspectiva à obra original, são 12 episódios bem chatinhos. A 044 ainda não é uma personagem tão cativante que fuge do que a gente já viu de robôs, clones, androides, qualquer coisa assim sendo humanizados. Os Phages e o próprio governo são qualquer coisa. O Daxus, que é o diretor principal do governo, é aquele líder chato que não faz porra nenhuma, mas se acha foda. E pra piorar, a ação é menos legal ainda. Mesmo sendo feito pela Madhouse, a animação é limitadíssima e o design não chegou perto de conseguir salvar o visual. Apesar de suas técnicas se apresentarem, especialmente as divisões de cenas e as harmonias, até elas são mal feitinhas. As harmonias são bem feias e usadas em alguns momentos específicos. No geral, é uma série com pouca identidade do diretor. O que mais me incomodou visualmente foi a iluminação do anime. A maior parte dele se passa durante a noite, e não só na animação, mas em live actions é muito comum ver cenas pessimamente iluminadas durante essa parte do dia, pois pensam que por ser noite precisa ser sempre escuro, resultando em cenas difíceis de serem acompanhadas por essa falta de clareza. O anime passa por isso. O Dezaki em nenhum momento tentou ser criativo na maneira de demonstrar a iluminação, como foi em seus outros animes. Gamba Bouken é um dos maiores exemplos disso. Então era sempre um visual plano e escuro que cegava você de qualquer aproveitamento da ação que já era precária. Ultraviolet Code 044 é uma série que se propõe a ideias interessantes e que talvez até seja melhor que o original, porque sinceramente o filme parece ser bem merda também, mas é um dos animes mais esquecíveis do diretor. Independentemente dele ter tido liberdade ou não, quando tentou usar suas técnicas, não se destacaram também, e quando era preciso da sua criatividade para melhorar o visual, não aconteceu. A diferença é gritante até mesmo para Genji Monogatari, sua adaptação lançada posteriormente que é completamente superior em direção. Ultraviolet é uma história com grande foco na ação, e que nos primeiros 3 episódios mais ou menos, a Tessie sai melhor nisso, mas vai ficando cada vez mais arrastada conforme vai perdendo o dinamismo dos acontecimentos para focar em um drama da protagonista que a princípio poderia ser legal, mas não é porque é a mesma merda que a gente já viu em outras histórias de ficção científica, mas mais mal feito. Acredito que isso em específico seja resultado da ocidentalização pela qual esse anime passa. Sendo uma reimaginação de filme americano, essa necessidade absurda de dramatizar e criar histórias sérias e tristes para os seus personagens em meio ao foco que deveria ser a ação é muito comum em filmes americanos do gênero, principalmente nesse século e esses mais de Hollywood. O próprio Ultraviolet, originalmente, é evidentemente dramático, com essa luta grandiosa para salvar a humanidade e os oprimidos por ela. Então mesmo que o Dezaki tenha tentado desviar do conteúdo original e criar algo novo, ainda terminou a pegada disso. É um anime ruim. Não é ofensivo, mas é insuficiente. A genialidade de Osamu Dezaki fazia com que várias pessoas da indústria desejassem trabalhar com ele, e o davam prioridade para a adaptação de diversas obras importantes e de qualidade.
Além disso, sempre que Dezaki pegava para adaptar qualquer mídia que fosse, era com a ideia de dar sua autoridade para aquele material, não se limitando apenas a copiar e colar. Nesse contexto, um de seus animes feitos no fim dos anos 90 foi Hakugei Densetsu, que em inglês se conhece como Hakugei Legend of the Moby Dick. Osamu Dezaki foi escolhido para adaptar o livro americano de 1851, escrito por Herman Melville, para a animação japonesa, e naturalmente fez muitas alterações. Originalmente, o livro narra a história de um navio comandado por Ahab que partiu para fazer dinheiro na caça de baleias. O capitão Ahab perdeu uma de suas pernas ao ser atacado por Moby Dick, uma baleia branca gigante, e a vingança se tornou sua obsessão que guia o enredo, através da narração de Ismael, um de seus tripulantes. Já o anime é sobre caçadores espaciais de baleias em naves gigantes. O capitão Ahab é considerado o maior caçador de baleias e é convocado para fazer parte da caça da baleia branca Moby Dick, um robô com potencial de destruir planetas, e a história é narrada novamente por um de seus tripulantes. Percebe-se que Dezaki decidiu dar uma modernizada no cenário de Moby Dick, pois enquanto o livro se passa no oceano normal durante o século XIX, o anime se passa em 4699 em um universo futurista em que as baleias na verdade são robôs usados como armas ou naves espaciais ricas em recursos. Outra diferença é no próprio Ahab. Nessa versão, sua personalidade é muito mais humorada e receptiva com sua tripulação. Sim, seu encontro prévio com Moby Dick não o tornou obsessivo pela sua vingança, tanto que originalmente ele nem estava à procura dela, e sim seguindo sua vida como caçador. Apenas causou um trauma que é usado como motivação para entrar na viagem, e até seu nome completo é diferente: Ahab Ismail Ali, uma mistura do seu nome no livro e do tripulante que originalmente narra sua aventura. Nesse meio, seus tripulantes também são diferentes. Lucky é um garoto que busca a ajuda de Ahab para salvar seu planeta Mold da Federação em Moby Dick. Jill, um androide que é uma das peças centrais do tema futurista ligado ao Moby Dick no anime. Atri, um tipo de mentor de Lucky. Além desses novos personagens, o papel da tripulação é muito mais humorado e descontraído do que ser diretamente responsável pela trama. Tirando Jill, até mesmo Lucky, que carrega essa dimensão política não existente no material original, é mais uma das crianças insuportáveis do que qualquer coisa. A estrutura também se distingue, uma vez que a obra de Melville é narrada da perspectiva de Ismael, de maneira mais centrada em Moby Dick e a aventura até ela, enquanto o anime é narrado por Lucky em uma estrutura episódica, que em vários momentos desvia do foco principal. Antes de opinar sobre essas mudanças, eu preciso mencionar o quão lindo esse anime é. Foi feito pelo estúdio Junior e me surpreendeu, é um dos mais espetaculares visualmente do diretor. Foi um fresco, pois até então, nenhum dessa lista tinha me impressionado tanto ao ponto de brilhar meus olhos e realmente parecer algo feito por ele em todo seu potencial. É facilmente o melhor esteticamente dessa lista junto com o primeiro filme de Golgo 13. O Dezaki domina essa estética de Space Opera como ninguém, superando até mesmo Space Cobra. O design dos personagens é único, cada um sendo diferente do seu jeito e com um traço mais cartunesco que ressalta muito o carisma. Os cenários são bem acabados, a ambientação de cada local é distinta e passa perfeitamente o sentimento preciso, divagando bem entre a leveza e a melancolia quando preciso. E principalmente as harmonias são perfeitas, discutivelmente as melhores junto com seus clássicos. As baleias, transformadas em naves aqui, também possuem o design ideal para passarem o sentimento de grandiosidade e ameaça necessária para a trama. Dito isso, o anime tem uma pegada episódica mais puxada para a descontração de Space Opera que eu gosto, tem um visual que eu amei, mas mesmo assim poderia ser melhor. O Ahab é um personagem ótimo no anime, ele tem o carisma necessário de personagem principal, pro lado da comédia e pro lado de líder da tripulação. Tem suas camadas através do trauma que o guia traz do Moby Dick e do senso de justiça para com os planetas precisando ser salvos da instabilidade política ou da própria arma. Mas é mal acompanhado, o resto não se destaca tanto. Em sua maioria são personagens muito exagerados e chatos, especialmente o Lucky e o Atri. O Jill e a Sarah são dois personagens essenciais pro lado dramático da história e pros mistérios do Moby Dick. Apesar de serem necessários para a história, não são tão interessantes individualmente, fora algum momento de caos mental do Jill, muito bem dirigido, não são marcantes. E isso é um grande problema quando o seu anime é episódico e foca em diferentes subplots protagonizados pelo grupo. O Ahab é foda, mas carregar sozinho 26 episódios é complicado. Falando dos subplots, são outra decisão um pouco questionável feita por Dezaki, porque de certa forma desvia o foco que deveria ser a expedição para encontrar Moby Dick. Eu não acho que é um problema por si só a baleia aparecer pouco, bem menos do que no original. Aparecer apenas pontualmente funcionaria bem se sempre que aparecesse fosse muito marcante, em conjunto com outras menções ou constante presença nos pensamentos do grupo em outros episódios sem sua aparição. Mas não é o caso, é como se eles em um episódio pensassem que precisam muito achar Moby Dick e no outro já estivesse fazendo algo totalmente distante em um planeta aleatório. Ela é o elemento principal que guia os episódios por cima, mas de forma nebulosa porque não está presente intrinsecamente neles, apenas às vezes. Nem mesmo a conclusão dela é satisfatória o suficiente. Na reta final nem chega a ser o personagem que mais se destaca, acaba perdendo espaço para os conflitos políticos no qual a adaptação foca.
Rakugi Densetsu é uma reimaginação corajosa de uma das obras literárias mais consagradas da história, feita aos moldes de um estilo popular de animes na época, com suas próprias características enquanto usa a mínima base do material original. Apesar de seus problemas na estrutura, no elenco e na execução do objetivo principal, é uma experiência interessante e talvez a mais ambiciosa do diretor em suas adaptações que fogem do material original, e no fim consegue ter seus momentos divertidos e dramaticamente bons. O protagonista é bem feito o suficiente para salvar o anime em alguns momentos. Particularmente, eu amo quando o cenário futurista é usado em meio a uma aventura espacial de piratas, caçadores ou coisas parecidas. Eu amei Space Cobra por ser basicamente isso, então também ajudou a ser mais legal ver o anime. Ah, e a opening e a end também são muito boas. Independentemente da sua crença, eu acredito que esse anime, essa adaptação, foi o trabalho mais importante em questão de conteúdo dirigido por Osamu Dezaki. O diretor ficou responsável de finalizar o restante da produção iniciada por Osamu Tezuka, o deus dos mangás, de um anime da Bíblia, adaptando especificamente o Velho Testamento. É considerada uma coprodução entre Japão e Itália para atingir prioritariamente o público infantil, basicamente como um meio de levar a história para a nova geração através de um formato já em ascensão na época e que atrairia mais pessoas. O piloto sobre a Arca de Noé foi finalizado pelo próprio Tezuka, em 86, mas infelizmente quando criava os próximos episódios morreu em 89, sendo passado o bastão para Dezaki finalizar o que faltava. Osamu Dezaki já dirigiu outras obras feitas pelo Tezuka, que eu citei nesse vídeo e no anterior, mas isso aqui foi completamente diferente. Imagine o peso de adaptar uma história importante para o mundo todo, a história mais disseminada na humanidade. Ele precisava dosar perfeitamente o equilíbrio entre apelo para o público infantil, fidelidade com o material original e sua autoria. Além de obviamente passar no Japão e na Itália, vale notar que a animação foi dublada em inglês para ser transmitida nos Estados Unidos e também possui uma dublagem em português brasileiro. Talvez alguns que assistam esse vídeo já tenham até entrado em contato com o anime e nem saibam. Está disponível no completo no YouTube com a dublagem, e marcou a influência de muita gente. Não foi a primeira vez que as histórias bíblicas foram adaptadas para a animação japonesa. Antes já existiam Superbook e The Flying House, então já era contínuo o interesse do país em adaptar temas religiosos ocidentais para a visão do Oriente, que por si só eu acho muito animador. São visões de mundo completamente diferentes unidas pela beleza do cristianismo e de outras religiões, cada uma possui um valor a agregar para a sociedade. Devido à importância da tarefa, existiram discordâncias entre os consultores bíblicos e os produtores, justamente para saber equilibrar bem a perspectiva artística da direção com a precisão da história original. Como já ficou claro por esse vídeo anterior, o Dezaki gostava muito de desviar bastante dos materiais originais, o que não foi tanto o caso dessa animação, não só por esse pedido da produção, mas pelo fato de boa parte da base da animação ter sido feita pelo Tezuka. Visualmente e estruturalmente o autor foi mais presente do que o diretor na ocasião. Diferente de outras adaptações da Bíblia, essa é muito fidedigna, dedicando espaço para os principais eventos do Antigo Testamento, como Caim e Abel, a Arca de Noé, a Torre de Babel, a traição de Israel, a história de Moisés, tudo o que se combinou e fechou com o nascimento de Jesus. A única grande adição feita foi para ajudar no apelo infantil da série, criando Roku e Mimi, duas raposas que servem como um lado mais brincalhão, acompanhando todas as histórias desde o início. Fora isso, existem apenas alguns pormenores não tão exatos, mas que não afetam o todo. Naturalmente, existiu uma diferença entre parte dos episódios da própria série, pois foi feita com duas visões de arte bem opostas. O Tezuka era mais direto ao ponto, seja na comédia, seja no drama, seja na ação, ele tinha uma sinceridade distinta do Dezaki. Era mais cru. Já Dezaki era super em tudo que fazia, no sentido de dramatizar mais, tornar mais sensível qualquer que fosse a cena, por meio de suas técnicas que nesse anime foram muito importantes para tornar maior o peso emocional da espiritualidade e drama interno dos personagens. Então o que me pareceu assistindo é que o Tezuka foi essencial para transpor da Bíblia para a animação a estrutura geral do que iria ser mostrado, mas quem deu os sentimentos para isso foi Osamu Dezaki. Sobre a história, é o Antigo Testamento. Não importa sua crença, vai ser uma história interessante com ensinamentos importantíssimos para a humanidade em sua essência. Mesmo que nitidamente o texto original vá ter mais complexidade e profundidade, o anime consegue comprimir isso de forma que ainda emocione. Um episódio que melhor faz isso é o Êxodo, especialmente na cena de Moisés abrindo o mar, um dos momentos mais emblemáticos desse tempo. Fora, obviamente, o episódio do nascimento de Jesus, que tem um clima de aconchego desde o início muito bom. É o único do Novo Testamento feito para dar uma conclusão mais definitiva. É uma adaptação com o intuito de ser didática e facilmente entendível por todos os públicos, mas em um momento cai no banal, como o anime do Confúcio que eu citei, que literalmente só conta a história sem nada mais. Esse anime da Bíblia é mais emotivo. Dessa lista é, por muito, o melhor, o que eu mais vejo valor em assistir, que torna a carreira do Isaac mais completa ainda. É aquele anime pra ver com a família, de pouco em pouco todo dia, para realmente só aproveitar a pureza que o texto e a direção passam.
Yuki no Joe foi uma das últimas séries completamente dirigidas por Dezaki e um dos últimos trabalhos ao lado de Saki Sugino, unidos para adaptar o conto de fadas de Hans Christian Andersen, escrito em 1844, com a TMS, um dos principais estúdios na carreira do diretor. A história do anime tenta ser bem fiel ao original, foca na jornada da Gerda, uma garota que vive alegremente com Kai, seu vizinho e melhor amigo, brincando e trabalhando juntos, até o dia em que o espelho da Rainha da Neve quebrou e seus pedaços se espalharam pelo mundo e um deles acabou atingindo Kai, congelando seu coração. O personagem é levado em uma carruagem pela própria Rainha da Neve e é dado como morto pela vila, mas Gerda, através de um sonho, vê a cena de Kai sendo levado e decide ir sozinha em busca de salvar o seu amigo. Originalmente, Trolls malvados são quem criam o espelho diabólico que distorce imagens, e quando se quebra acontece o mesmo do anime, e a rainha também aparece, apaga as memórias de Kai e o leva para ficar em seu castelo. A grande diferença é em um personagem, pois o conto original possui uma garota ladra que contra Gerda, e acaba ajudando a tirar as farpas de Kai para salvar ele da maldição, enquanto no anime, o único personagem que acompanha e ajuda a Gerda nessa jornada é o Hagi, uma espécie de peregrino que era um militar e perdeu sua unidade em uma tempestade de neve causada pela própria Rainha da Neve, decidindo viajar pelo mundo tentando achar resposta para isso e consequentemente encontrando a protagonista, se unindo pelo mesmo objetivo de encontrar a personagem. De todas as adaptações do Dezaki que eu comentei sobre, essa junto com a da Bíblia são as mais fidedignas. Mesmo que exista o toque autoral do diretor ao passar o sentimento das cenas, no geral a história não se distancia tanto fora alguns desvios. É realmente o conto de fadas adaptado para anime, diferente de outras reimaginações que mudam quase tudo e só mantém a figura imaginária da Rainha da Neve, como Frozen, de grande exemplo atual, que também é a adaptação da Rainha da Neve, mas a maioria nem percebe porque é bem distante. Infelizmente, dos últimos animes do diretor, esse é o que mais ficou apagado. É até um pouco mais difícil encontrar a legenda completa, e eu acredito que isso se deva pela mudança mercadológica pela qual a indústria de animação japonesa já começou a passar durante os anos 2000 e viria a se agravar na última década, que é a priorização de séries mais curtas, com um core, de preferência e no máximo 2, enquanto Yuki no Joe possui 36 episódios. Esse anime me lembra muito Yanaki-ko, em sentimento e estrutura. Mesmo que as fontes do conteúdo sejam de autores completamente opostos, Emi e Gerda são dois protagonistas crianças que vivem num lugar mais pobre e são obrigados a sair de seu conforto local para entrar em uma jornada de amadurecimento em contato com o mundo adulto, mesmo que por motivos diferentes. Ambos possuem uma figura paterna barra guia que conhece ao longo da caminhada, sendo Vitalis e Hagi, e ambas as obras se parecem estruturalmente. Emi em Yanaki-ko encontra várias pessoas com histórias próprias que ensinam a ele algo novo, e isso também acontece com Gerda, que mesmo tendo um objetivo mais fixo do que Emi, também acaba passando por subplots únicos. Yuki no Joe é interessante, mas me deixou com opiniões mistas. Visualmente é complicado demais, a animação é muito limitada, prejudicando a consistência de traço pela qual o Dezaki optou. O que salva é justamente a visão do diretor, unida aos designs mais maduros de Aki Sugino, que consegue dar mais firmeza para as ilustrações. O que mais se destaca é a iluminação, porque ainda que seja digital, o diretor prioriza pela iluminação natural. E como o anime se passa num cenário nevado, em vários momentos a aurora boreal aparece, gerando cenas lindíssimas, normalmente em situações mais dramáticas para amplificar o peso delas. Os melhores segmentos da adaptação são esses, e ainda mais quando se juntam com as harmonias, que estão perfeitas nesse anime. Nisso não falharam. Fora o visual, a história é complicada. Como é baseado num conto de fadas infantil, muito de sua base é meio banal. Logo no terceiro ou quarto episódio, não lembro exatamente qual agora, a Gerda queria muito um sapato que ela viu, fica dominada pela ganância e o episódio ensina para a personagem que isso é errado, e tudo termina bem com ela conseguindo o sapato. Muitos dos episódios se resumem a uma lição de moral no final, feito dessa maneira simplória, em que tudo acaba dando certo, talvez pela limitação do público-alvo. São poucos que fogem disso. Um deles é o episódio 19, que mostra uma das mortes que acontece no anime, de uma criança ainda, e justamente por cenas tristes nesse sentido acontecerem com pouca frequência, essa acaba sendo uma das mais marcantes da série e um dos momentos mais bem dirigidos, porque não importa as limitações, o Dezaki sabe como conduzir o drama ao máximo. Tem outro momento em que a protagonista acaba entrando em uma tripulação para conseguir atravessar o oceano e eles passam por uma ou outra dificuldade no caminho, mas no mais é uma linearidade em peso e sensação de perigo que prejudica essa série em comparação a outros do diretor que possuem estrutura semelhante mas são mais maduras. O que eu posso dizer que essa série tem de interessante e se diferencia de outras de Osamu Dezaki é na dupla perspectiva que o anime assume, ao focar majoritariamente na jornada de Gerda, mas também em boa parte dos episódios mostrar um pouco de como está a vida do Kai. Foi uma escolha inteligente, pois o personagem possui pouco tempo ao lado de Gerda, sendo capturado logo no início, então se ele simplesmente sumisse até o final, a gente não teria tido espaço suficiente para se apegar a ele e assim se aproximar mais do que a protagonista sentiu. O contraste do Kai alegre e animado do início com o Kai frio devido ao congelamento do coração e sem memórias é grande, e durante o seu tempo no castelo, ainda que a rainha não seja realmente malvada,
e os diabinhos sejam mais alívio cômico do que algo sério, o tempo é gasto para ele resolver o quebra-cabeça que resolveria todo o problema. Apesar disso, eu acho que o Dezak poderia ter focado melhor na melancolia pela qual o personagem passou, do mesmo jeito que fez com a Gerda, e mesmo assim com a própria personagem principal poderia ter feito mais também. Como eu falei, parece que algumas decisões foram feitas devido ao público-alvo limitado, porque nos outros animes parecidos ele fez muito melhor do que aqui. Outra coisa que deveria ter sido melhor trabalhada é a relação Hagi e Rainha da Neve, pois a perda de sua unidade foi um trauma para o personagem, mas isso só volta a ser mais resolvido ao final quando se encontra com a rainha e ainda é um pouco ofuscado pelo plot principal da Gerda com Kai. O meu primeiro contato com o Conde de Fadas foi em Narnia, quando um dos irmãos lá é literalmente levado pela carruagem da rainha, enganado e fica preso em seu castelo. Foi a primeira coisa que eu lembrei quando fui assistir o anime. Não sou o maior fã dos filmes, mas como fizeram parte da minha infância, Yukino Jou conseguiu evocar uma nostalgia em mim que tornou a experiência mais especial. Então, em meio aos problemas ou insuficiências que eu citei, ainda acho que é um anime sólido. Discutivelmente, o anime da era digital mais bonito do diretor, junto a Genji Monogatari, é um dos animes dessa lista que vale a pena ser visto. Mighty Orbots é mais um anime para a lista de animes especiais feito pelo Dezaki, certamente uma das suas temáticas favoritas, além de ser mais um anime que é uma colaboração entre o Japão e outro país, nesse caso os Estados Unidos. Foi feita pelo na época Tokyo Movie Shinsha e lançado em 84 nos dois países, contou com a participação de Ako Sugino, Shiro Kobayashi, Hirotaka Takahashi e até mesmo Satoshi Dezaki junto com Osamu Dezaki na produção, um time de peso da época. A ideia surgiu de Fred Silverman, um dos produtores mais importantes da história da televisão americana, também responsável por levar para a televisão simplesmente Scooby-Doo. Foi uma resposta à popularidade crescente de animes mecha, então os americanos quiseram entrar na onda, mas do jeito certo, não apenas importando um produto e ocidentalizando, mas sim chamando gêneros de suas respectivas áreas para criar um produto que agradasse ambos os países. Sua transmissão era de um típico desenho animado do sábado da manhã, como vários aqui no Brasil, em um formato episódico que focava nas diferentes aventuras espaciais da Galactic Patrol. Um grupo liderado pelo cientista Rob Simmons e seus robôs, os Orbots. Mesmo sendo episódico, foi um dos poucos desenhos desse tipo a terem um episódio final, concluindo com a derrota do grande vilão da série, que liderava o grupo de aliens vilão da série. Infelizmente não passou dos 3 episódios por problemas com a Tonka, uma fabricante de brinquedos que acusou a marca de se confundir com seus Mighty Robots. Se tem algo de Mighty Orbots que eu posso elogiar, é o visual. É muito bem animado, principalmente para os anos 80. O anime é uma mistura do traço de animes desse período com desenhos americanos. É nítida a ocidentalização pela qual os designs do Sugino passaram, e há uma grande variedade de cores fortes e vibrantes dos personagens. Algumas vezes eu senti estar vendo mais um desenho do que o anime até, tanto que as técnicas clássicas do Dezaki são mais discretas. As próprias postcard memories não aparecem tanto. A presença de direção é maior nas cenas de ação, que possuem um domínio no contraste e na iluminação apresentado tantas vezes por ele. O grupo também é bem adequado a desenhos. O Rob se apresenta como esse cientista, mas tem uma identidade secreta de comandante Orbots. Os Orbots possuem personalidades bem planas. A Ono tem a personalidade de uma garota chata, que fica mandando os outros. O Thor é um robô machão e bruto. O Bort é um robô meio tímido e magricelo. A Bo é a robô feminina mais assertiva e caridosa. A Bu é a garota tímida que todo anime tem. E o Crunch é o robô gordinho. O vilão principal é o Lord Umbra, uma inteligência artificial parecida com o núcleo de um planeta. E o visual mais legal desse anime, meio grotesco, mas é tecnológico, muito melhor do que o resto de sua equipe, que era um amontoado de alien e piratas sem muita identidade. E o mais importante de tudo, a equipe tinha um robô gigante usado em todos os episódios que parecia mais um bonequinho do que um robô gigante fodão. Mas é legal porque podemos dizer que pelo menos um anime de mecha o Dezaki dirigiu. O cara dirigiu quase todos os gêneros. Sinceramente, não tenho muito o que falar desse anime. É um típico desenho americano com muitos traços nipônicos divertidinho de assistir. Se destaca mais pelo contexto por trás da criação do que exatamente pela direção. Foi feito mais com o intuito de trazer um desenho acessível para todas as crianças sem violência, mas ainda com ação e para poder vender bonequinhos baseados nos mechas de sucesso do Japão. Chegamos no último anime dessa lista, uma adaptação de um dos mangás de Ikki Kajiwara, criador original de Ashita no Joy, que se envolveu em outras polêmicas que não precisam ser mencionadas. Karate Baka Ichidai é inspirado na vida de uma das lendas do Japão, Masutatsu Oyama, criador do estilo Karate Kyokushin, misturando a sua história com ficção e sendo uma das séries responsáveis pela popularização do Karate nos anos 70, abrindo margem para o aumento de filmes focados na arte marcial e inspirando outras franquias, como Street Fighter, que teve os designs do Ryu e do Akuma inspirados na obra. Masutatsu Oyama tinha uma filosofia de vida focada na disciplina extrema e autodesenvolvimento. Se tornou famoso por derrotar touros sem armas e por desafios públicos com outros lutadores. No anime, sua figura é adaptada para Kin Asuka,
o protagonista que sobrevive à guerra como um kamikaze e decide se tornar um artista marcial, seguindo os passos da figura original. Possui características semelhantes com Joey, lançado apenas 2 anos antes. O núcleo do desenvolvimento do Asuka é sobre deixar de ser um jovem complicado para se tornar um ícone maduro. A série possui 47 episódios de um mangá que conta com mais de 300 capítulos, detalhando apenas a primeira metade da história do protagonista, especialmente seus treinos até começar a se tornar um bom no karatê. Um detalhe importante sobre Karate Bakidai é que Osamu Dezaki foi apenas um dos co-diretores da adaptação, ao lado de Okabe Eiji, então não foi totalmente autoral. Porém, seus estilos visuais já estavam ali. As postcard memories, as telas divididas entre uma cena de ação e outra de reflexão, os ângulos de câmera inclinados para dar mais dinamismo às lutas. Não sei se por ideia de Dezaki ou Okabe Eiji, a série vai um pouco além da estrutura episódica do original, dedicando mais episódios para formar arcos de cada oponente enfrentado pelo protagonista, aprofundando mais para algo além de apenas confrontos entre artes marciais distintas, também dando espaço para os temas de honra e autodesenvolvimento serem mais desenvolvidos. O anime é muito gráfico por focar na violência das lutas, mas o Dezaki traz essa maior introspecção para o protagonista, como no início quando se motiva a treinar karatê pelas obras sobre Musashi. Como foi feito no início dos anos 70, em que a limitação da animação era maior, vários momentos exigem a criatividade do Dezaki para contornar isso. Ele usa muito a iluminação para criar contrastes entre silhuetas e as luzes do cenário, economizando no desenho dos personagens e ainda criando um sentimento único nas lutas. Não sei se é exclusivo da versão que eu vi, pois existe uma do lançamento normal e outra que é o remaster de 2021. Mas em vários momentos apareciam alguns inserts reais entre as cenas. Duvido que seja do original pela qualidade delas, e é muito estranho. Outra mudança, mas essa agregando, que eu já falei antes, é a de Ken Asuka ser na série um ex-piloto kamikaze, feito para dar um contexto de trauma pós-guerra, já que na época que o anime foi feito, esse era um tópico muito forte ainda. Então Dezaki, mais uma vez, que nem outros diretores importantes como Miyazaki e Kurosawa fizeram, pensou numa maneira de conectar esse personagem que representa alguém tão icônico mais ainda com a geração que vinha posterior aos acontecimentos da Segunda Guerra. Um dos momentos mais marcantes da vida de Masatatsu, do protagonista, é o treinamento das montanhas que foi seu início na jornada no karatê, e é legal, como no anime, meio que cada episódio tentava ensinar alguma coisa para alguém que estava assistindo. O quarto episódio, por exemplo, termina com uma explicação rapidinha de como quebrar pedras com a mão. Naturalmente, o nono episódio, focado em Asuka conseguir aprender a derrotar um touro desarmado, também é marcante. Foi a partir disso que na vida real e no anime ele começou a se destacar mais como uma figura no karatê. O restante são lutas com literalmente todos os tipos de pessoas, lutadores de tai chi, muay thai, karatê, boxeadores, até mesmo aspirantes do WWE. É interessante pois o anime serve como um contato entre o karatê com várias outras artes marciais e acaba apresentando todas. Como eu disse, não adapta todo o mangá, então não tem um grande finale. Termina com ele lutando contra um cara do Tai Chi e no episódio seguinte viajando para fora do Japão para continuar enfrentando desafios como o melhor lutador de karatê. Karate Bakidai é uma experiência bem mais agradável do que eu esperava. Ele tem seus momentos dramáticos, mas no geral é uma aventura bem leve. O Asuka vai se tornando cada vez mais um personagem gostável, apesar do resto do elenco não ser tão legal quanto ele. Não acho que as lutas sejam tão bem feitas quanto outras já dirigidas por Dezaki, mas acho que isso é muito pela proposta delas. No fim do dia era para mais popularizar o karatê e outras artes marciais de um jeito acessível. De qualquer forma, é um dos melhores dessa lista. Chegamos ao fim dos animes esquecidos de Osamu Dezaki, aqueles que não foram tão populares quanto clássicos, mas reúnem algumas pérolas, seja por qualidade, seja pela ruindade surpreendente, ou até mesmo pela excentricidade de suas produções. Eu acho que com esse vídeo, acima de apresentar tantas obras incríveis como o anterior, eu consegui descobrir mais a versatilidade de Dezaki, um diretor que não dirigiu apenas obras-primas, mas que sempre tinha algo para se aproveitar, até mesmo nas coisas ruins, com exceção naquele OVA de Samurai. Mostra-se o quão respeitado ele era pelas pessoas da indústria na época, sendo chamado para adaptar desde mangás do Tezuka até a própria Bíblia. Deixei de fora alguns filmes do diretor, como o filme de Blackjack, de Ace Onerai, esses filmes de franquias, pois sei lá, são diferentes dos outros que eu citei como os de Clannad e Eric, são reimaginações de adaptações que não foram feitas originalmente por ele, diferente desses que são sumários ou são só mais do mesmo do anime. Enfim, espero que tenham gostado.